Eu era o único na academia àquela hora da madrugada. E para mim, era uma situação normal, porque gosto de fazer meus treinos entre as primeiras horas da manhã. Esse era o único momento em que conseguia encontrar meus níveis mais altos de dopamina e, consequentemente, prazer. Enquanto corria na esteira, com a academia em total silêncio, assisti um noticiário na televisão que estava passando em todos os canais repetidamente. Os apresentadores falavam sobre uma mulher que havia sido encontrada morta no dia anterior. Seu corpo tinha 2 perfurações no pescoço e todo seu sangue havia sido drenado. As autoridades suspeitavam que o responsável pela atrocidade fosse algum tipo de animal selvagem, mas não descartavam a possibilidade de homicídio. Achei surpreendente e antiprofissional que esses mesmos oficiais ainda não tivessem descartado a palavra vampiro como uma das possibilidades. No entanto, a cidade estava tão alarmada com o ocorrido que tal sugestão provavelmente teria sido condenada como uma piada de mau gosto caso fosse divulgada publicamente. A partir do momento em que fiquei a par do que estava acontecendo, ainda quando estava em casa, comecei a pensar que teria que ser mais cuidadoso enquanto estivesse fora de casa. Porém, mesmo assim decidi seguir meu hábito de sair durante a madrugada. Nesse momento, um barulho na porta de vidro da academia me assustou e me fez bater a cabeça em um dos aparelhos. Depois de andar alguns passos, encontrei um jovem batendo no vidro. Ele carregava uma mochila no ombro e tinha músculos bem definidos. Atraente para a maioria das pessoas que o encontrassem, mas minha expressão de assombro não passou a ideia de que eu concordava com essas pessoas. O homem ergueu seu cartão de acesso da academia e começou a tentar se comunicar, mas sua voz estava abafada pelas paredes do local. Então, decidi me aproximar mais. Oi, desculpa interromper o seu treino. Meu cartão tá falhando, não consigo entrar. Ele disse, aparentando estar cansado de tanto tentar entrar na academia sem sucesso. Teria como você abrir a porta para mim, fazendo favor? Pelo que percebi, a história que aquele homem contava parecia verdadeira, visto que o sistema de cartões tinha acabado de ser adotado pela empresa e já era famoso por dar problemas em outros lugares. Eu podia evitar o transtorno dele ir embora, devido ao fato de que assim que cheguei na cidade, fiz questão de fazer amizade com os responsáveis do lugar e depois de comunicar os horários em que estava acostumado a praticar exercícios, consegui a confiança dos envolvidos, tendo a sorte de receber meu próprio molho de chaves do estabelecimento, para o caso do sistema dar possíveis problemas. O desconhecido me lançou um olhar de pavor por estar sozinho do lado de fora, o que me fez pensar que eu não estava acostumado a ter companhia naquele horário, e esse era exatamente o motivo que me fazia optar em sair de casa, mesmo sabendo que tinha alguma coisa perigosa e desconhecida à solta. Talvez tenha sido esse pensamento que me fez perceber o quão isolado eu havia me tornado, e uma tentativa de socialização não parecia ser uma má ideia. Acenei com a cabeça enquanto pegava as chaves e destrancava a porta. Depois de entrar na recepção, o homem ficou agradecido e se apresentou como Sam. Apertei sua mão enquanto ele dizia que não ficaria surpreso se eu tivesse recusado seu pedido. Afinal, ele era um homem estranho andando pela cidade à noite. Mas apesar das aparências, o motivo que tinha o levado a ir para a academia àquela hora era a insônia. Ele falou que tentou vários remédios, mas nenhum resolveu o problema. Sam me agradeceu mais uma vez antes de ir em direção aos aparelhos de musculação. Depois disso, não tivemos mais interação nenhuma. Sendo assim, voltei para a esteira com a intenção de completar meu exercício. Mas foi nesse momento que notei algo estranho nele. Sam tirou uma garrafa de água grande de sua bolsa, daquelas que poderiam facilmente ter 2 litros. No entanto, essa garrafa não estava cheia d'água. Por ser feita de plástico transparente, era possível notar que dentro rodopiava um líquido vermelho, num tom escuro e espesso, semelhante a sangue. E Sam tomou um gole. Várias possibilidades passaram pela minha cabeça.
Eu tinha acabado de deixar aquele homem entrar no mesmo lugar em que eu estava sozinho, e agora ele parecia estar bebendo uma substância parecida com sangue. O principal pensamento que me desesperou foi: será que ele é o vampiro que estão falando por aí? Eu abri a porta para ser morto como a mulher que apareceu no noticiário? É claro que essa não era a única possibilidade para a situação. Sam poderia ser apenas um cara confuso que estava com insônia. Provavelmente o que tinha na garrafa era apenas uma mistura de shake de proteínas. Mas eu tinha que descobrir a verdade, sem que ele me visse bisbilhotando. Sam pegou um par de pesos e estava focado em usar o supino que ficava do outro lado da academia. A garrafa estava agora atrás dele no chão e fora do seu campo de visão. Comecei a considerar o risco que seria ter que me deslocar para o lado oposto que me encontrava. Era um momento decisivo para minha própria segurança. Parei a esteira e comecei a caminhar, tomando cuidado para não tropeçar em nenhum dos equipamentos ao passar pela parede espelhada. Sam continuava suas repetições, respirando e inspirando com dificuldade, enquanto praticava seus exercícios. Comecei a fingir que usava o primeiro aparelho que encontrei mais próximo de Sam. Assim, consegui me agachar discretamente atrás dele, enquanto estendia a mão para a garrafa. Ele espirrou naquele momento, e quase viu o que eu estava tentando fazer, mas depois de alguns minutos consegui pegar a garrafa. Abri lentamente a tampa e levei a abertura para meu nariz, sendo surpreendido por um cheiro insuportável de beterraba. Sempre tive nojo dessa coisa desde pequeno, mas minha família me forçava a comer. Vomitava quando colocava a mistura de vegetais na boca, e esse fato chegou a ser tão traumatizante que a repulsa me veio à mente instantaneamente, me fazendo tossir. Depois da tosse, notei como a academia estava silenciosa, e a preocupação tomou conta dos meus pensamentos. Sam tinha parado de ofegar. Levantei meus olhos e encontrei ele olhando para mim. "Que merda você tá fazendo?" ele perguntou. Meu raciocínio congelou e não soube como me explicar para sair daquela situação sem entrar em uma briga. Daí então comecei a gaguejar. Eu tava... As palavras estavam presas na minha garganta. Sam então olhou para mim e começou a sorrir. "Tá tudo bem, tô brincando. Sei que essa bebida parece um pouco suspeita. Você não é a primeira pessoa querendo saber o que eu tô bebendo." Ele gentilmente pegou a bebida da minha mão e deu um gole, enquanto eu continuava sem saber o que fazer ou dizer, parado no mesmo lugar. "É beterraba, aipo, água de coco e uma pitada de alho. Mas o alho é segredo de família, tá?" Sam estendeu a garrafa de volta para mim, me oferecendo e dizendo: "Servido?" Recusei educadamente, sabendo que aquele coquetel nojento me enojaria. Mesmo que eu continuasse perdido com a situação, o homem continuou rindo do meu desespero, mas logo parou, quando olhou para a parede espelhada e ficou pálido na mesma hora, mais pálido do que eu. Então me perguntou: Ei, onde está seu reflexo?" Eu sabia que não deveria ter me aventurado na academia. Num momento delicado como aquele que a cidade estava passando, normalmente tento evitar lugares que fazem reflexos, por isso que fico na seção onde não tem espelhos. É uma zona de perigo para mim. Até o simples fato de ter deixado aquele homem apertar minha mão fria quando apareceu na porta foi uma decisão arriscada. Mas a dúvida sobre a existência de outro vampiro na cidade me deixou muito curioso para não tentar descobrir. Eu poderia facilmente ter mordido aquele homem assim que ele tivesse chego na academia, mas não me senti seguro. Depois de saber que outro semelhante a mim tinha drenado todo o sangue de alguém recentemente, esse semelhante apareceria uma hora ou outra e inevitavelmente nos tornaríamos inimigos competindo pela mesma comida. Infelizmente, Sam era só mais um lanche pós-treino, e era uma pena. Ele parecia ser um homem tão gentil. Me empolguei tanto com a situação que só depois de usar minhas presas, lembrei das câmeras de segurança da academia, o que resultava num trabalho mais pesado do que o normal, sem falar que teria que encontrar uma maneira de apagar a gravação. Ao contrário da última vez,
Eu definitivamente descartei o corpo e fiz uma limpeza boa. Afinal, tinha acabado de dizer a mim mesmo que precisava ter mais cuidado lá fora. Até a próxima. Obrigado.